Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, certo? Então eu resolvi fazer essa videoaula até para tirar algumas dúvidas relacionadas à atividade que eu passei, certo? A primeira atividade foi algumas questões, se não me engano foram 8, certo? E a segunda atividade foi um resumo. Então vamos corrigir a primeira atividade aqui, certo? E pontuar alguns detalhes, alguns erros, certo? Algumas coisas que eu acho que vale a pena. Beleza? Bora começar, que é nóis. Vamos lá. Aqui. Qual a principal característica do carbono? Essa é a mais fácil, certo? O carbono, ele é tetravalente. Tetravalente, esse é a forma mais correta, mais química possível, certo? Você falar, ele é tetravalente. Só que não adianta você falar o correto se você não sabe o que significa, certo? Então, tetra vem de 4, né? Só se lembrar, é tetra, certo? Você lembra o que? Isso quer dizer que ele faz 4 ligações covalentes, certo? Por isso que o carbono tem essa característica de formar a cadeia carbônica, de fazer outras ligações, ligações duplas, triplas, simples, certo? Então ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Lembrando que a ligação covalente ela constitui um compartilhamento de elétrons, certo? Beleza? Essa daqui é tranquilo. Antes de continuar, eu tenho que só revisar, porque isso daqui eu já falei na sala de aula, para todas as salas, né? Para o B, C, D, né? Terceiros anos. E eu só vou revisar aqui rapidinho, que são os tipos de carbono e os tipos de cadeia carbônica. São duas coisas totalmente diferentes, certo? O tipo de carbono, eu estou relacionando só ao carbono. O tipo de cadeia carbônica, eu estou me referenciando à molécula, certo? Os carbonos, eles são em 4 tipos: primários, secundários, terciários e quaternários, certo? Aí eu peguei a definição do livro e coloquei aí, certo? Primário é o átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então você vai ver quantos átomos de carbono cada carbono faz, certo? Ele está ligado, se tiver ligado a apenas um átomo de carbono, primário, secundário, A2, terciário, A3, quaternário, A4. Tem no livro, pode bater o print disso daí, certo? Então, primário ligado a apenas um outro átomo de carbono, secundário A2, terciário A3 e quaternário A4, certo? Bem intuitivo isso, sendo que o primário tem um pequeno detalhe que eu vou falar mais para frente, certo? Tranquilo? Tem uma exceçãozinha aí. Já a classificação de cadeia carbônica, eu vou me passar para o outro lado aqui, ó, para explicar para vocês. A classificação de cadeia carbônica pode ser ela aberta ou fechada. Ainda tem a cadeia mista, né, que tá entre a aberta e a fechada, né, parte aberta, parte fechada. Mas aqui a gente tá focando nas abertas, porque a maioria dos nossos exemplos vai ser de cadeia aberta, certo? Ou ela aberta, ela fechada. Aí as cadeias abertas pode ser normal ou ramificada. A normal possui apenas carbonos primários e secundários, e a ramificada tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. As homogêneas não têm heteroátomo e heterogêneas têm heteroátomo. Wander, o que é heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbonos, certo? Geralmente é um oxigênio, nitrogênio ou enxofre, né? Oxigênio é O, nitrogênio é N, enxofre é S, certo? Lembrando que não precisa só ter um átomo diferente, ele tem que estar diferente entre carbonos, certo? Então tem que se tocar nisso para você não errar. Quando a gente for para exemplo vai ficar muito mais claro. E a saturada e saturada, saturada é só ligação simples. S de saturada, S de simples. A insaturada tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla. Então, se tiver 20 carbonos, se tiver uma ligação dupla, por exemplo, no meio de carbonos, entre carbonos, isso sim é uma cadeia insaturada. Lembrando que tem que ser entre carbonos, certo? Sempre foca no carbono. Tranquilo? Então, qualquer coisa a gente volta a esse gráfico aqui quando a gente estiver fazendo as nossas questões. Vamos para a segunda questão, questão 2.
Vamos lá? Deixa eu passar para o outro lado. Questão 2. Classifique qual o tipo de cadeia da molécula abaixo, certo? Bom, pronto. Ela aí não é fechada, né? Então, cadeia aberta. Simples. Vamos lá. Tem alguma ligação dupla aí? Não tem ligação dupla. Então, ela é uma insaturada, certo? Não tem ligação dupla, certo? Tem algum outro átomo diferente de carbono entre carbonos? Não. Se você pegar aqui, ó. Você pega aqui, ó, carbono, 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 carbono e carbono. Não tem um outro átomo diferente de carbonos entre carbonos, certo? Então, isso daqui é uma cadeia homogênea. E todos aqui são primárias e secundárias. A gente vai ver isso daqui mais para frente. Então, isso daqui, ela é uma cadeia aberta, normal, homogênea e saturada. Certo? Eu falo para meus alunos que as ramificadas, elas têm galinhos, certo? Só que isso daí é uma forma assim mais assim, visual para ver, porque geralmente não quer dizer toda a vida. O conceito certo é que tenha carbonos terciários ou quaternários, certo? Porque se tiver terciário e quaternário, é certeza de ter galinho, certo? Continua. Aqui, essa que é um pouquinho maior. Classifique os tipos de não é a cadeia carbônica, é os tipos de carbono e diga quais as quantidades de carbono primário, secundário, terciário e quaternário estão presentes na molécula. Eita. Primeira coisa que é bom fazer quando ele pede tipo de carbono, ele pede o tipo. Se ele pede o tipo, ele não está querendo ser aberta, fechada. Ele está querendo ser primário, secundário, terciário, quaternário. Lembre disso, certo? Quando me refiro a tipo de carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Quando eu me refiro a tipo de cadeia carbônica aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada, certo? Aqui eu estou falando em tipo, então é os tipos de carbono. Tranquilo? E diga quais as quantidades de carbono primário, secundário, terciário e quaternário estão presentes na molécula. Então é bom você ver quantos carbonos tem, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então, tenho 12 carbonos. Apesar desse daqui estar afastado dos demais. Professor, e esse daqui, esse O? Vou contar? Não, não, porque não é carbono, ele é oxigênio. Certo? Então, tenho 12 carbonos. Se você tem 12 carbonos, você tem que dizer quais são de todos. Tem aluno que foca nesse daqui, mas esquece das pontas. Certo? Esquece os do meio. Não, se eu tenho 12 carbonos, você tem que falar de todos os 12, certo? Então, vamos lá com calma, certo? Então, não, deixa aqui ainda, né? Vamos lá, certo? Comece pela ponta. Começar por esse daqui, certo? Ó, eu tenho CH3. Vando, o que significa esse H3? É que esse carbono está fazendo... O carbono faz 4 ligações, ele está fazendo uma ligação aqui. Então, você pensa que ele só está fazendo uma, mas não. É CH3. Ele está fazendo uma aqui e 3 ligações com hidrogênio, com 3 hidrogênios diferentes. Então, é CH3. 3 dessas ligações são com 3 hidrogênios diferentes, certo? Então, 3 ligações está fazendo com hidrogênio e uma está fazendo com outro carbono. Se ele faz só uma ligação com outro carbono, ele é um carbono primário. Aí eu dei uma dica para os meus alunos, certo? Toda ponta é primária. Opa, Wander, então aqui é ponta é primário, 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 certo? Então, as pontas são primárias. Aí vem alguns detalhes, certo? Wander, porque esse daqui você colocou primário, sendo que ele está na ponta, né? Só que não está ligado a nenhum outro carbono, certo? Então, eu não falei anteriormente que os carbonos... Vou até voltar. Carbono primário não está ligado a apenas um outro carbono, certo? Não falei isso, certo? Eu não falei que tinha um porém, um detalhe, que eu vou explicar mais na frente. É esse o detalhe. Quando ele estiver ligado a nenhum outro carbono, ele também é classificado primário, certo? Então, esse daqui não é nada, como alguns postaram, certo? Então, esse daqui é um carbono primário também,
certo? Tranquilo. Agora nós vamos aqui, já dei spoiler. Ó, certo? Já fizemos as fontes. Vamos para os meios, certo? Esse daqui, carbono, uma ligação com outro carbono, outra ligação com outro carbono, H2, dois hidrogênios, um em cima e um embaixo, teoricamente, né? Então, secundário. Esse daqui, ó, carbono em cima, carbono embaixo, carbono na direita, carbono na esquerda, carbono quaternário. Carbono na esquerda, na direita e embaixo, certo? O outro é hidrogênio. 3 ligações, certo? 3 ligações. Então, carbono terciário. Esse daqui, ó, pode gerar dúvida, presta atenção. No lado, carbono, no outro lado, carbono, certo? E aqui tem um hidrogênio. Aí o aluno pensa que tem uma dupla aqui, certo? E essa dupla aqui, vai não, uma aqui, duas aqui, terciário. Mano, não é a ligação, é a quantidade de carbonos. Não é a ligação, quantidade de carbonos. Não é a ligação, quantidade de carbono. Não é a ligação, quantidade de carbono. É a quantidade de carbono. Presta atenção, certo? Então, se aqui tem um carbono, aqui tem dois, esse é um carbono secundário. Então, não importa a ligação, importa a quantidade de carbonos. Se toca disso, não importa a ligação, importa a quantidade de carbonos, certo? Tranquilo. Não coisa nada. Não importa a ligação, importa a quantidade de carbono. A gente repete tanto para ver se entra alguma coisa, mas nem entra isso, certo? Vamos lá? Aqui, mesma coisa, ó. Carbono, carbono, carbono. Aqui não tem hidrogênio, né? Carbono terciário. Aí esse daqui, ó. Carbono aqui, 2 hidrogênios e oxigênio. Não é secundário, ele é primário. Por que ele é primário, mano? Tá aqui só um. Primário, certo? Então, se nós pensarmos aí, pessoal, vamos lá. Tem quantos primários? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ou letra feia. Primários. 2 secundários. 2 terciários. E 1 quaternário, certo? 7, 2, 2, 1. Beleza, tranquilidade. Vamos passar a seguir. No composto abaixo, as quantidades totais de carbono primário, secundário e terciário. Ó, ele já não está falando de carbono quaternário, né? Mesmo esquema, certo? As pontas são primárias. Vamos logo matar as pontas. Beleza. Matemos as pontas, certo? Então, aqui, certo? Carbono num lado, carbono no outro, 2 hidrogênios, secundário. Esse daqui, nem sei nem se eu fiz esse daqui, certo? Aqui em cima, ó, secundário, 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 certo? Se você prestar toda a atenção nesses secundários, você vai ver que uma ligação com o carbono, outra ligação com o carbono e 2 hidrogênios, certo? E os demais são terciários, né? Vamos ver? Terciário, terciário, terciário e terciário. Então, tem quantos primários? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 primários, 1, 2, 3, 4 secundários e 4 terciários. Então, vamos aqui escrever aqui para vocês, certo? 6 primários, 4 secundários, 4 terciários. Então, essa daqui eu já fui mais rápido, porque na outra eu já fui mais pausado, certo? Mas lembrando, pegar aqui um exemplo qualquer. Porque esse daqui é um terciário? Porque, ó, carbono aqui, ligação carbono no lado, ligação carbono no outro, e aqui em cima, certo? E o hidrogênio aqui complementa. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Tranquilo? Continuar? Não tem questão 41. Esqueci de trocar, certo? Acontece. Deixa aí 41 do jeito que tá vendo. E aí, o que é importante é fazer isso daí correto, certo? O composto apresenta uma cadeia que pode ser classificada como, certo? Essa cadeia aberta, né? Fácil. Essa daí nós sabemos, certo? Vamos lá.
Ela é uma insaturada. Vander, por que ela é uma insaturada? Para ser insaturada tem que ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Tá aqui. Uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Por causa disso daí, ela é insaturada. Ramificada, Wander. Para ser ramificada tem que ter um carbono quaternário ou terciário. Tá aqui esse carbono, ó. Tá aqui. Ele faz 1, 2, 3, 4. Esse daqui é um carbono quaternário. Tá aqui a ramificação, tá aqui a ramificação, certo? Então, ramificada. E ela é uma cadeia heterogênea. Wander, por que ela é heterogênea? Por causa disso aqui, ó. Entre carbonos tem um átomo diferente de carbono, certo? Como entre carbonos tem um átomo diferente de carbono, ela é uma cadeia heterogênea. Então, aberta, insaturada, ramificada e heterogênea. Beleza? Tranquilidade. Vamos aqui apagar aqui. Quinta questão. Mesmo esquema, quinta questão. Certo? O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. Tá aí a forma estrutural. Essa cadeia é classificada como, certo? Aberta. Ela é aberta, certo? Ela é insaturada. Tá aqui a ligação dupla. Ligação dupla. Vou tirar no marca-texto. Tá a caneta. Aqui. Ligação dupla aqui, ó. Ligação dupla. Esse cara é todo torto. É assim mesmo. Ligação dupla aqui, certo? Ramificações aqui. E aqui, ramificações são carbonos terciários, certo? Aí a dúvida é esse daqui. Ah, Wander, tem um átomo diferente de carbono aí. Então ela é heterogênea. Só que ela não está entre carbonos, esse OH, que é hidroxila, né? Que a gente vai saber mais na frente, quando a gente está álcools, certo? É a hidroxila, certo? Então o OH, esse hidroxila, ela não é entre carbono, não está entre carbonos. Por isso que é uma cadeia aberta, insaturada, ramificada e homogênea, certo? Tranquilo? Estamos terminando. Sexta questão. Essa de sexta aqui, eu vou até me botar aqui, para outro canto, certo? Uma questão de Enem. Eu me lembro que quando foi feito esse Enem, muita gente teve dúvida nessa questão, sendo que era uma das questões mais fáceis da prova de Química desse ano, certo? Que só assustava pela figura e que o povo não entendeu a figura, certo? Então, o que você tem que fazer primeiro, ler a questão com calma, certo? As moléculas de nanoputinhas, sei lá que não é isso, lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muitos usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado, certo? Aí o nanokid. Em que parte do nanokid existe o carbono quaternário? Aí você tem que entender o que é o carbono quaternário, certo? Aí a pessoa pensa, quaternário 4. Ele faz 4 ligações. Ah, carbono que faz 4 ligações. Aí a pessoa pensa logo, não, tá aqui, ó. Tá aqui, faz 4 ligações. É no peito. Ou pode ser aqui também, ó. Faz 4 ligações. Pode ser aqui também, faz 4 ligações. Mas esquece que o carbono, ele faz 4 ligações. Todo carbono é para fazer 4 ligações, certo? Existem exceções, mas carbono faz 4 ligações, certo? Então, não é essa a definição. A definição correta de carbono quaternário é o carbono que faz 4 ligações com 4 carbonos. Qual é? Só tem um canto aí que a ligação, o carbono faz ligação com outros 4 carbonos, que é exatamente na mão. Ó, 1, 2, 3, 4. Que outra mão? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, é nas mãos, certo? Então, você... Tá aqui uma questão simples,
se você entendesse realmente o conceito do que é um carbono quaternário, certo? E você fazia fácil essa questão. Lembrando, quaternário não é 4 ligações, é ligado a 4 carbonos, certo? E lembrando mais uma vez, alguns alunos reclamam isso, mas Wander, se tiver uma dupla, se tiver uma... Não, é a quantidade de carbonos que vai influenciar. Beleza? Então, ainda tem uma questão, né? Aqui. Desenhe 5 moléculas de cada tipo de cadeia carbônica. Então, 5 cadeias abertas, 5 cadeias fechadas, 5 cadeias saturadas, 5 insaturadas, 5 homogêneas, 5 heterogêneas, 5 normais, 5 ramificadas e 5 aromáticas. Certo? Então, eu deixei essa aí para vocês pesquisarem, certo? Aqui não tem muito o que eu mostrar, porque seria mais... Mostra vocês colocando no livro, na internet, vocês encontram isso facilmente, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula, certo? Vou até me aumentar um pouquinho aqui, tranquilo, certo? Eu sei que a gente está passando por um período meio complicado, que dessa pandemia, alguns estão com saudade da escola, alguns têm dificuldade de estarem estudando assim em casa, certo? Mas é uma coisa diferente tanto para vocês quanto para a gente também, certo? A gente tem que fazer uma estrutura para gravar essas aulas, fazendo tudo online, sendo que parece que esse home office tem mais trabalho do que em casa, se fosse na escola, e vocês tendo que não se firmar tanto no professor e mais em vocês mesmos, algumas experiências novas para ambos, certo? Só que no meio disso tudo eu quero desejar tudo de bom para vocês, certo? Espero que vocês fiquem bem, as famílias de vocês também, as pessoas que vocês gostam também fiquem bem, certo? Para isso vocês se cuidem, certo? A gente é jovem, a gente pensa que a gente é jovem, tá? E pensa que nada acontece com a gente, certo? Não é bem por aí, certo? Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela e espero que isso tudo passe logo, certo? Então, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários do YouTube, mas também você pode usar o Google Sala de Aula, certo? Então, usando essas duas plataformas, vocês podem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, certo? Eu estou pensando também em fazer esse mesmo esquema para a próxima atividade, certo? Que eu passei uma atividade de revisão para a prova, para avaliação de mestrado, certo? Então, qualquer dúvida, você pode falar comigo que a gente tenta resolver, certo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido, certo? Valeu, até mais. Curto.